Olá, nono ano, vamos iniciar mais uma aula hoje, onde nós vamos iniciar a unidade 2. E a unidade 2 falando o quê? Sobre o cubismo, tá legal? O cubismo, ele é dividido em dois períodos, tá? Em duas fases dentro dele, que é o analítico e o sintético. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases que estão dentro do cubismo, tá legal? Vamos iniciar lá na página 122. A página 122 já inicia trazendo uma obra cubista, feita por Pablo Picasso. O nome da obra é As Senhoritas de Avignon. Se vocês notarem a obra, vocês vão perceber que ela é uma figura que ela está toda desfragmentada. Como assim, professora, desfragmentada? Ela parece que foi feita com partes geométricas, tá? Do corpo humano mesmo, tá legal? O interessante dessa obra é a gente notar a história, o contexto dela, o contexto dessa obra, né? Então vamos entender um pouquinho. Essa obra rompeu com a representação dos seres na natureza de maneira realista e harmônica. Do mesmo modo que Matisse fez com o fauvismo, Kirchner com o de Brooke, a Ponte. Por essa razão, a obra de Picasso é considerada vanguarda, uma vez que inaugura o estilo da pintura, o cubismo. Então aqui a gente vê que inicia esse período, tá? Dessa obra do cubismo, desse movimento artístico do cubismo. Vamos lá para a próxima página, 123. Na 123 ele vai fazer uma comparação aí dentro desse retângulo laranjinha e amarelinho, ele vai fazer uma pergunta para vocês. Ele quer que vocês comparem a obra de Picasso, As Senhoritas de Avignon, com a obra de Ingres, que está aí na página 123. E a obra que está dentro de um círculo, tá legal? O nome é O Banho Turco. Bem, se a gente for comparar essa obra, a gente consegue perceber fatores totalmente distintos, né? Primeiro, que essa obra, O Banho Turco, ela está inclusa dentro do neoclassicismo. E o neoclassicismo é um período super clássico, tá? Onde não se admitia erros, onde as pinturas e os desenhos eram feitos muito corretinhos, muito certinhos, tá? E o cubismo não, o cubismo já está dentro de uma outra era, tá? Ele já é um movimento de vanguarda, ele já está visando lá o futuro, já não está preocupado com essa questão de ter que estar tudo certinho. Eles inovavam, faziam obras totalmente diferentes, tá ok? Então, se a gente for notar e respondendo a pergunta que ele faz aqui, se nós notamos diferenças, sim, nós notamos diferenças. Ele pergunta assim, ó, em cima do retângulo, quais diferenças e semelhanças entre elas você pode apontar? Nossa, nós podemos apontar várias. Por exemplo, no Banho Turco a gente vê que existe uma perspectiva. As mulheres que estão em primeiro plano, elas estão maiores. As mulheres que estão em último plano, elas estão bem pequenas, quase não se dá para ver. Agora no cubismo de Picasso não. Parece que é tudo um plano só. Não tem o frente, o trás, é tudo uma coisa única, tá? A gente entra aqui agora nessa divisão das fases do cubismo. Então, a gente fala, para começar, no cubismo analítico. Nessa fase, os artistas primeiramente analisavam as formas dos objetos, os elementos que seriam representados, para depois desconstruí-los, partindo-os em fragmentos. Portanto, uma característica importante desse período é a decomposição dos objetos. Há ainda uma forte tendência ao monocromatismo, que está aí ao lado, tá o significado, ó, aquilo que apresenta uma só cor, em que eram usados poucos tons a fim de analisar a obra sem distração das cores, ou seja, o grande medo dos pintores que trabalhavam no cubismo analítico era que a pessoa que observasse a obra se confundisse. Por quê? Pelo número grande de cor. Então, o que eles faziam? Eles utilizavam poucas cores, o mínimo de cor possível, tá? E a prova disso é essa obra que está aí embaixo, de Georges Braque, Copa em uma Mesa, é o nome da obra. E se a gente for ver essa obra, ela basicamente não tem tantos tons. Ela é resumida, como o texto diz, em marrom, cinza e azul, tá? A gente não vê aí uma infinidade de cores. Na próxima página, 124, a gente vê aí o cubismo sintético, tá? No cubismo sintético,
a gente vê uma segunda fase do cubismo. Nessa fase, o artista já trabalha com colagem, ele já parte de um princípio, de uma inovação diferenciada. Vamos jogar tudo pro alto, a forma que cair é a forma que a gente vai colar. Então, ele já não tem... Cada vez os padrões vão diminuindo mais, tá legal? Ele diz assim: teve como principal técnica a colagem. Como na fase anterior, a fragmentação dos objetos ainda é trabalhada nesse período, mas dessa vez são utilizados objetos ou elementos diferentes para construir uma única peça. Por essa razão, a colagem ajudou a construir as obras, com uma grande variedade de texturas e cores. Aí a gente vê no jogo rápido 2 perguntinhas. O que foi e como surgiu o cubismo? O cubismo foi um movimento de vanguarda, inaugurado pela obra As Senhoritas de Avignon, no ano de 1907, tá? E quem fez foi Pablo Picasso. A número 2, quais são as fases da pintura cubista? São as que a gente já viu, a fase analítica e a fase sintética, tá? Agora nós vamos continuar aí, ainda na 124, falando sobre os artistas cubistas. Os principais representantes cubistas foram os pintores Pablo Picasso e Georges Braque. Mas o movimento contou também com artistas Fernand Léger e Juan Gris. Na página 125, Pablo Picasso. Pablo Picasso nasceu na cidade espanhola de Málaga e, apesar de ser mundialmente conhecido como pintor, ele também foi escultor e gravador. Logo na infância, o artista entrou em contato com a arte, recebendo orientações do pai, que era curador em museus, pintor e professor de desenho. Ou seja, gente, normalmente é muito comum que o filho queira seguir os passos dos pais. Claro, se ele vê que aquilo ali é algo positivo, tá? E não foi diferente com Pablo Picasso, tá? E tanto é que ele quis seguir as referências que ele aceitou os conselhos dados pelo pai dele, tá bom? É interessante a gente ver que na obra de Picasso vai ser dividida em algumas fases. Então, lá no 3º parágrafo, a gente vê ele falando assim: durante seus mais de 90 anos de vida, o artista produziu muito. Por essa razão, sua obra é dividida em períodos, entre eles a fase azul, que aconteceu entre 1901 e 1904. A fase rosa, que aconteceu entre 1905 e 1906. E a fase cubista, que foi a que nós conhecemos agora, tá? Entre 1910 e 1919. Após a sua fase cubista, Picasso se aproximou de diversos estilos artísticos: clássico, surrealista, outra vanguarda europeia, que é o surrealismo, que você vai estudar nos próximos cadernos. Entre outros, ele ainda produziu esculturas, cerâmicas e até mesmo cenários de peças de balé e teatro. Ou seja, gente, Picasso foi um artista muito completo. Ele passou por vários períodos, várias fases artísticas, tá legal? Aí embaixo a gente está vendo uma outra obra dele, Gertrude Stein, tá? É o nome dessa obra feita por Pablo Picasso. E nós vamos fechar na 126, a obra Moça com Bandolim. É um exemplo da fase cubista analítica de Picasso. Quais características dessa fase você consegue apontar na obra? Já a obra Três Músicos compõe a fase cubista sintética do artista. Vamos fazer mais um exercício de percepção? Quais características dessa fase você pode perceber nessa obra? Bem, na primeira obra, Moça com Bandolim, a gente nota a questão das cores. Lembra que nós falamos sobre o monocromatismo? Tem muito poucas cores aí. Então, é a primeira característica que a gente vê aí dessa fase. No caso da fase analítica, tá, gente? Agora, na segunda, a característica que a gente vê do cubismo sintético é a colagem de objetos diferentes nessa obra,
tá? A gente vê violão, a gente vê partitura e tudo recortado, tudo colado em locais diferentes, tá ok? E tá tudo certo, porque no cubismo é isso mesmo, o cubismo é a desfragmentação da obra. Embaixo, como vimos, Picasso trabalhou com muitos outros estilos ao longo da sua vida, tanto na pintura quanto na escultura e na gravura. Mas foi em 1937 que o artista produziu uma das obras mais marcantes, Guernica. Guernica, pessoal, é o nome de uma cidade, tá legal? E foi o local onde aconteceu uma guerra. E a gente vai falar sobre ela agora. Vocês estão vendo aí a obra Guernica, né? Essa obra, que tem quase 8 metros de comprimento, representa os horrores da guerra. Ela retrata, em especial, o bombardeio alemão na cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, em 1937, que resultou na morte de boa parte da população civil. Alguns anos mais tarde, após ser questionado por um oficial alemão sobre a autoria da obra, Picasso respondeu que eles, os alemães, a fizeram. Ou seja, o que ele quer dizer que os alemães a fizeram? Ele foi a mão que pintou a obra, mas não foi ele que matou, que causou todo o bombardeio. Então ele culpa os alemães de terem feito, de serem os responsáveis reais pela obra. E se a gente for analisar a obra, a gente consegue perceber muito sofrimento, perda, dor, tá legal? Tudo que é característico realmente em uma guerra. Tá ok, pessoal? Então nós vamos parar aqui na 126, tudo bem? E até a próxima aula.